Boa Depois noite, de muito gente. tempo. Boa noite, Ed. E aí, boa Pô, noite. apesar que tá claro ainda, né? Eu acho que Tá. ainda é boa tarde. Tá claro. Daqui a pouco já escurece. Nossa, eu tô ultimamente fazendo 3, 4 linguagens diferentes. Eu não sei nem como é que eu não tô doido ainda. Tá, merda. Tava fazendo a parte de API aqui, completando algumas coisas e a parte do React para consumir a API, para ensinar pro Jair. Mas o Jair não conseguiu nem fazer a API ainda que eu pedi para ele fazer. Que nem estagiário bom. Já que a gente está na aula de Java, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Isso daqui já está ultrapassado, já, por sinal? Por quê? É porque ele dá isso daí. Quando eu executo o meu aplicativo aqui, ele fala que tá depred, né? Só curiosidade mesmo. Com o MySQL JDBC Driver, É. qual que ele pede para colocar? Sinceramente, eu nem prestei atenção nisso. Ele deve Eu falar um nome novo aí para colocar, não coloca? Deixa eu ver falo. aqui. Esse daqui, ó. Ah, é verdade. Agora ele manda colocar esse CJ aí. Verdade. Só É eu que. a Eu ainda tô título de usando o antigão. informação. Não, coloca o que ele manda colocar. Tá certo. Tá certo. Coloca o que ele pede pra colocar aí, porque depois eles colocam isso aí como deprecated aí, vai remover essa bosta aí e não vai funcionar nada. Deixar marcado isso daqui que. As coisas sempre mudam, não tem jeito. Como ele deixa bem evidente aqui, eu falei, deixa eu perguntar. Não, você viu, ele geralmente ele fala para você mudar, ele te dá informações, né? Pode mudar. Nem espera. Ah, deixa eu ver aqui. Pô, dei uma notando sobre isso. Aqui tem muita coisa que eu preciso revisar, aquilo que eu andei escrevendo. Muita informação de muito tempo atrás. Tem uma parte aqui que eu já tinha colocado já com essa nova informação. A parte desse tem que fazer revisão aqui. Não. Vou revisar. Deixa eu ver aqui. Depois eu tenho uma dúvida de umas coisas que você já falou de novo. Nossa, eu já falei, André, infelizmente Já era, né? tem um custo extra para custo extra. Quando a gente começa a fazer, começa a dar os pau, né? Então a gente vai. Isso daqui você já falou até pro Extras, mas eu não lembro. E se eu for ter que ver todos os vídeos para achar onde você falou isso, eu vou ficar uns 2 dias. É por isso que eu não gosto de vídeo. Que vídeo, sei lá. Eu não sei como. É legal para você às vezes tirar uma dúvida. Mas Na para você prática do cara pesquisar, fazendo. horrível. Mas para você pesquisar, aquilo ali não serve para nada. É a Não mesma dá. coisa que nada. Então, quando as pessoas falam que não gostam de livro, eu falo, ai meu Deus, quero nem saber como é que essa pessoa faz para, de repente, encontrar uma informação que a documentação não está ajudando, entendeu? Para Deve pesquisar não dá, ser não. um sofrimento, né? Eu tenho isso em algum código. Imagina que legal que deve ser. Eu fiz isso em algum lugar. Terrível.
Aqui, pelo visto, eu tinha usado já esse novo modo aí que você mostrou aqui no que eu estou escrevendo. Eu acho que na hora que eu me ensinar que eu pego, escrevo esse velho modo aí. Eu descobri assistindo a última aula aí, aproveitando que você está nessa tela do context aí, que esse pool de conexões que você montou é bem diferente do que o que eu tenho lá. O que eu tenho lá eu acho que nem era pool de conexão. Esse daqui? É. Ele tem vários itens aí, que nem esse JDBC Interceptor, que é org.apache, Tomcat, Interceptor, Aham. Connect. Isso aí não tinha lá no meu. Aí Não? eu peguei e. Nem esse. Acho que esse Factory, org Apache.tomcat, não tinha. JDBC.pool. Eu peguei e eu Quando eu fui copiei. ensinar para vocês, eu lembro de eu ter pego do wiki da Integrator. Não tem isso no wiki da Integrator, não, André? Eu não sei de cabeça não, Edson. Eu tenho que dar Que eu uma lembro que olhada. eu peguei, eu lembro que eu peguei do wiki. Eu não tô doido. Deixa eu ver aqui no meu livro, Não, porque eu sei que eu não quando, copiei do livro. Eu quando fui você escrever isso mostrou todo. depois. Deixa eu ver aqui. Connection State, Interceptor. O que eu escrevi no livro tá igual tá aqui. Deixa eu ver aqui. Type, Factory, JMX Enable. Tá certo. Validation Carry, tá certo. Interval. Validation Interval, tá certo. Time between run minutes. Time between minutes. Porque isso daqui, na verdade, é da documentação, né? Do próprio Tomcat. Que aqui, pelo menos quando eu fui escrever essa parte, eu escrevi depois que eu ensinei vocês. Eu coloquei igual tá aqui. Né? Agora, eu lembro que quando eu ensinei para vocês, eu até peguei isso que estava no nosso wiki lá da Integrator, André. Sim, você pegou lá, isso eu lembro na aula. Você pediu para eu acessar e você pegou de lá. Isso, eu peguei de Eu lá. percebi que era diferente, porque na aula passada você falou assim, e quando tem que fazer pull, tem que colocar isso aqui lá no WebXML. Quando você falou isso aí, e você colocou um código no WebXML, isso aí eu nunca tinha visto. Aí eu Não, falei, então verdade, tá André. diferente. Não, o Esdras tem razão. O que tem aqui, a gente na verdade então falta informação no pool. Por isso que os usuários cagam tudo. Agora eu entendi. Puta merda. Ai, ai. E o pior é isso. Quem fez essa parte documental? Isso aqui foi copiado da época que a gente fez por escrito, né? Mas tá faltando mesmo, ó. Não tá faltando tanta coisa, não. Mas tá faltando essa parte aqui do Interceptors. Não tem aqui nos os Interceptors e tal. Acho que é por isso que o pool não funcionava, que o Esdras falava aí. Eu até Não peguei e funcionava copiei linha direito. por linha do que você fez aí e joguei no meu e-commerce lá e o Não. e-commerce parou de funcionar, né? Mas eu testei para ver. Olha como é que tá aí, André, só pra você ver, ó, faltando coisa. Olha como falta aí, ó. Ah, com certeza. Com Não, é que certeza. o WebXML, depois, para usar o pool, né, você tem que colocar aqui, ó, isso daqui, ó, para usar o pool. Você cria o pool aqui, né, Uhum. ele gera o pool lá, né, o pool de conexões, e aí você depois busca daqui, ó. Engraçado que eu escrevi certo e eu não tinha reparado que... Esse, esse research aí que você põe o name JDBC barra e-commerce REST. O e-commerce REST é o nome do banco, né? Não, é o nome que eu tinha dado
Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É para mim saber qual é a tabela que eu... A tabela não. Qual que é o banco de dados que eu tava usando. Que tá vendo que o meu chama e-commerce REST. Tá vendo? O meu Sim. chama e-commerce REST. Então, geralmente, eu coloco o mesmo nome do banco de dados aqui. Mas você pode colocar só e-commerce. Isso aí não importa. O nome aqui que você Não, vai dar é sim. qualquer um. O nome ali em cima é qualquer um, mas aqui embaixo, onde Qualquer no um. localhost, Ah, tem que aqui ser é o o do banco. banco, né? É, o banco, exato. É porque como eu tinha colocado, eu geralmente coloco o mesmo nome do banco para não me Uhum. perder, né? É que esse daqui, esse aqui eu estou usando tanto para aula de Node como para aula de Java. Já vou dar aula de React, então, quer dizer, tudo eu já não estou fazendo 300 bancos, estou usando mesmo para tudo. Não dá, é muito banco de dados. E quando eu vou fazer online, é só eu mudar esse localhost aí pro IP online, né? Uma Isso. coisa, né? Não, online, quando você faz deploy online, como o banco de dados está na mesma máquina, você pode manter lá localhost. Você só coloca o nome do banco de dados aqui, que é diferente, né? O Ah, usuário é diferente, assim. Mas lá está na mesma máquina o MySQL. Então você pode deixar localhost. Agora, se o MySQL tivesse em outra máquina, aí você teria um IP, provavelmente, para você acessar. Aí você tem que colocar o não. IP aqui. Tá, mas eu tô falando assim, eu vou rodar na minha máquina, mas vou Ah, acessar na o sua máquina vai banco acessar online. remoto. Aí você coloca o IP. Ah, tá. Você coloca o IP. Porque eu não vou criar banco de dados na minha máquina, porque tô usando o que eu tenho lá na Ah, online, tranquilo. né? Tranquilo. Mas não funciona mesmo assim. Precisa aprender a usar esse. O, o seu pool não funcionou? Eu mudei para esse novo modelo aí, joguei lá no WebXML, aquele pedaço de código lá, mas alguma coisa funcionou. Agora o e-commerce não abre. Fica em branco a tela. Mas dá exception. Não, Ah, não não, dá não. Tem certo. não, mas tem outro detalhe também. Tem outro detalhe. Hum. Na conexão, a classe de conexão sua também tem que acompanhar esse pool. Não é só Hum. colocar aqui também, entendeu? A classe de conexão também muda. Quer ver? Vou te dar o trecho do código. Tudo muda, né? A fábrica de conexões, né, você fala? Isso. A fábrica de conexão muda. Deixa eu só olhar aqui. Lá na hora de você colocar na programação, eu acho que na época eu ensinei pouco. Oh, eu devo ter mostrado para vocês aqui. Eu devo lembrar quando. Já. Que já. Acesso ao banco de dados. Deixa eu ver se eu mostrei. É que eu mostrei. Esse aqui tem abre e fecha, né? Eu jurava que tinha. A Não, mas única coisa. não, mas a gente fez sim, em algum lugar a gente fez. Porque aqui, no caso, em vez de usar esse modo, você tem que usar o initial context, depois o data source, aí é onde você vai dar o nome, quer ver? A única coisa que eu Aqui ele retorna mudei. uma connection, tá vendo? Ó? Isso aqui ele retorna uma Ah, connection. O pool seria tecnicamente assim, ó. Eu vou tirar essa parte aqui. E essa parte aqui também não usaria. E aí o seu pool ele seria assim. Opa, vou colocar aqui no try. Initial context.
Data source, DS. Lookup. Ah, o meu é assim, já. Java, dois ponto dois com, pontos, Envy. O meu e-commerce já tá assim. Aí você coloca aqui JDBC, DBC/sistema. entendeu? Aí você coloca o nome que você colocou lá. Aí ele tem que retornar, né? Ah, você fez com igual ds.getConnection. Aqui, retorno. Acho que eu importei o data source errado. Fui aceitando sem olhar. Então, Java.sql. Então, é esse aqui, ó. Tá vendo? Aí não precisa mais se preocupar com fechamento, porque obviamente morre tudo lá. Certo. O que ele vai fazer? Ele vai buscar essa informação que foi colocada aqui, ó. Entendeu? Que por sua vez já tem que estar no deploy do próprio servidor Java, né? Essa informação aqui no contrast. Aí ele consegue pegar a conexão. Se você estava usando antes, se você adicionou algumas coisas apenas e parou de funcionar, então alguma coisa aqui está faltando. Então, Não, mas o que eu estava usando antes era totalmente diferente. Não tinha essas linhas de. Acho que não era pool de conexão, né? Era uma conexão comum, né? É aquele outro estranho. modelo que você mostrou lá do. Que tem lá no site da Integrator, lá era aquele modelo lá, né? Ele não tem várias linhas isso daí, né? Acho que ele não chega nem a ser um pool de conexão, né? Então, eu acho que ele, por faltar algumas coisas, ele não cria o pool como deveria, né? Aí ele Ele tava não cria. conectando comum, só conectava só. Então, só conectava, mas não operava. Aqui eu já estou usando um novo modelo, tá vendo, André? É Pronto. que eu decorei com uma SQL JDBC Driver. Eu decorei, entendeu? Talvez por isso que eu erre quando eu estou ensinando. É Eu já culpa troquei minha. o meu já. O meu XML É lá. culpa minha, porque é o jeito que eu decorei. Mas o certo é o que ele fala lá que tem que colocar. Entendeu? Que esse CJE, que eu não sei o que diabo eles quiseram fazer. Mas em todo caso, correto é o que eles falam que tem que colocar. É, esse Driver Manager no meu não tinha, não. No meu era Data Source e aquele CTX lá que você fez, ponto .lookup. Aí é diferente esse Driver Manager. Então, eu particularmente devo ter comido bola. Porque isso aqui não decoro, isso aqui ninguém tem que decorar, né? Na verdade, a gente pega a documentação e faz o que eles mandam fazer. Então, ninguém decora. Cada servidor Java tem um modo de você registrar um pool de conexões, né? Então, você pega a documentação, usa o que eles falam para fazer, ponto final. Então, eu peguei o da Integrator na condição de acreditar que lá está correto. Mas depois é bom até alterar lá, né, para os Eu clientes que vou. às vezes falam que estão usando e E continua não dando funciona. problema, né? É verdade. Porque só os clientes de Tomcat dá merda. Porque os clientes de como é que fala lá, de Glassfish faz pelo admin, o fala lá, o Wildfly faz pelo console, enfim, e o Jet nem sei, porque ninguém usa mesmo. Nem sei porque a gente ainda fornece essa porcaria. Ninguém usa. Você vê alguém usando? Ninguém usa. Pouca gente. Meia dúzia no máximo. Sei lá. Até hoje, não sei, acho que tem um ou dois que usa aquela porcaria. Ele é melhor do que o Tomcat, mas ele, sei lá, o pessoal não se dá com ele mesmo. E eu também prefiro que nem usem, fique por isso mesmo, acabou.
Fica o dito pelo não dito. Você tá ruim. Não, deixei salvo aqui, depois eu vou tentar implementar no e-commerce dessa maneira aí, com pool de conexão. Sim. Algum detalhe pode estar faltando, porque esse é o pool correto. Só Ele tem tava que bem diferente. implementar. Então. Sinceramente, eu não percebi na época. Até quando você falava que ficava abrindo mesmo assim, eu falei, putz, depois eu tenho que revisar, né? Quando eu fui escrever a respeito, eu já fui lá na documentação do Tomcat, só copiei. Só copiei. Aí eu alterei algumas coisas que eu achei que tinha que ser diferente, de valores, né? Tem aqui, ó, Max Active, gosta de conexões ativas, né? O início de conexões, quando você dá um start, tempo de espera, entendeu? O tempo de remoção após a conexão ter sido abandonada. Então, tem na documentação do Tomcat todo o local. Tá aqui, ó. Todas as informações, tá vendo aqui, ó? Uhum. Aí ele tem aqui as configurações, os interceptors dele, tá vendo aqui, ó? Os interceptors que ele possui, ó. Aqui, ó. Passar o valor manualmente ou então pelo resource. Olha lá, tá vendo aqui, ó? Eu simplesmente copiei e colei. Aí eles colocam aqui, ó, o máximo ativo é 100, eu alterei para menos, né? Uhum. Aí você tem aí o que você precisa. Só que é o seguinte, o que ele faz? Ele fica validando, porque o MySQL ele fecha as conexões depois de 8 horas, né? Ele fica validando com Select 1. Select 1, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de fazer isso no MySQL. Esse Eu não aqui, ó. tive. Olha lá. Ele retorna 1. Se não retornar nada, é sinal que ele não está nem acessando o banco de dados, né? Então ele faz um select 1 para validar se está acessando o banco de dados. É assim que ele faz a validação. Não com a sua select nem nada, porque ele não sabe, né? Aí ele fica sempre validando num certo intervalo, né? Para que ele saiba se você tem uma conexão ativa ou não. Se não tiver, porque o MySQL depois de 8 horas que você deixa inativo, ele te remove, né? Então ele vai lá e recria novamente, para que você possa pegar aquela conexão e ela tá funcionando, tá disponível, né? Funcionando no seu aplicativo. A maior Certo. parte dos erros dos usuários é que às vezes eles não colocam essa validação, por exemplo, né? O tempo, o intervalo de tempo para validação. E aí, quando ele chama lá a conexão pelo pool, a conexão já não existe mais e ele dá um erro informando que a conexão foi perdida e tudo mais. Aí o usuário vem reclamar achando que a culpa é nossa. É claro que também você nem precisa disso se você faz uma fábrica de conexão direitinha, né? Que a gente faz aqui. Abre, fecha bonitinho, né? É que a maior parte dos usuários, putz, eles pecam terrivelmente nessa parte de abertura e fechamento de conexão.
Essa parte aqui, Esdras, o que você teve de dificuldade? Você disse que não conseguiu utilizar aqui a parte de segurança? Eu não consegui fazer funcionar, ele não acessa a área administrativa. Parece que ele nem acessa o banco de dados. Eu tava assistindo a aula de novo e refazendo o código, ver se eu errei alguma coisa. E aí, Parece que nem... nesse modo de web XML eu não consegui. Aí eu voltei para a parte de filtro para tentar fazer o exemplo que você fez com filtro primeiro, para tentar descobrir aonde que eu estou errando. Mas não consegui concluir, não. Tá. Ele não vai dar exception aqui, porque é o seguinte, um dos detalhes, os primeiros detalhes, estão relacionados aqui, tanto a tabela de usuário como a tabela de grupo. Né? Então, grupos e usuários. A coluna onde possui o usuário, a coluna que possui a senha do usuário para ele fazer a validação de usuário e senha, né? E depois o grupo relacionado ao usuário, para que você possa ter permissão. Essas permissões elas são determinadas aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Que é o que eu fiz aqui, ó. Uhum. Tá vendo aqui, ó? Admin. O usuário Edson possui o grupo admin. Então, ele não chama nada, por exemplo, se você não colocar lá o formulário de login. Esse aqui é o modo de formulário. Ele também tem uma forma basic que aparece uma janelinha do próprio browser para você colocar o usuário e senha. Esse aqui é o formulário. Então aqui tem um formulário que loga. Esse formulário que loga, ele tem que ter também essas características aqui, Esdras, ó. Deixa eu executar isso aqui Esse para você lugar aí entender melhor. eu tinha feito. Agora o web XML meu acho que não estava certo, não. Acho que eu estou no lugar errado. Peraí. Segurança. Agora isso aqui está com segurança. Porque se o André conseguiu, Esdras, você consegue. Pô, sacanagem, pô. É sacanagem, né, André? Pô, sacanagem. Não é assim também, né? Não é zoado assim, pô. Eu tenho problema, mas, meu, calma lá. Você tem problema? Não, isso é um modo muito carinhoso de dizer que você tem problema, imagina. Mas não é culpa minha os meus problemas, cara. É que acontece. Os bichos vêm aqui e Deus atrapalham me minha livre, vida. como você tem problema, tá doido. Não sei como é que você não desanima. Às vezes eu fico bravo, cara. Ai, ai. Às vezes eu faço pela força do ódio. Não, ainda que eu tô aqui para orientar, mas às vezes você fala, não é possível. E tem coisa também que essa ideia safada aí, sem vergonha do negócio, tá sacaneando, tá? Então, mas Bom, o problema que eu tive foi dele lá. mas eu falei pra você que ele não tava copiando. Falei, esse safado não tá copiando. Com o meu aqui, ele parou de copiar as bibliotecas, eu fiquei com bronca e falei, sabe uma coisa? Vou voltar pro Eclipse, depois eu olho esse safado aqui. Falei, vai tomar banho. Não fica copiando as bibliotecas. Eu sei que ele tá errando, entendeu? Mas haja paciência de você tentar descobrir por que ele tá errando pra você consertar. Aqui é o seguinte, Esdras. Eu coloquei aqui, ó, vamos do princípio. O formulário que vai fazer o login chama Logar JSP aqui no meu, nesse aqui, tá? Eu fiz um exemplo usando o controller. Não sei se eu cheguei a fazer com vocês também aqui, que passava pelo controller. Que você pode colocar aqui, ó, o logar.html, você criar lá a classe, né, de logar, extend lá, não sei se extend implements, comando, né? Quem que é?
vocês podem fazer também, tá? Depois eu até mostro para vocês o meu outro lá, que daí eu acho que fica mais interessante, que eu não estou muito afim de digitar muito código, não. Enfim, então aqui você tem um formulário que vai fazer o login, tá? Qual que é a área que eu coloquei como restrição? Tá aqui em Security Constraints, tá vendo aqui, ó? Eu coloco aqui no URL Pattern, onde vai ter a minha restrição. Nesse caso aqui, tá? Se você, por exemplo, quiser restringir tudo, Esdras, o que eu acho até errado, mas se for tudo que for HTML, você faria assim, entendeu? Tudo que tiver na raiz de HTML, entendeu? Ou depois de admin, enfim. Fica a seu critério, entendeu? O importante é que aqui você tem que informar onde vai ser a restrição. Cada local, cada posição. Depois eu vou fazer um exemplo com vocês, que eu vou colocar exatamente aquilo que eu quero que seja restringido. Aí talvez fique mais fácil de mostrar. Aí aqui funciona da seguinte maneira. Se eu tentar acessar essa área, o que ele faz? Ele me joga, ó, ele mantém a URL, tá vendo? Mas ele me joga no login e senha, aonde que eu sou obrigado a digitar o usuário e a senha correto. Senão, ele dá falha e não vai funcionar, entendeu? Aquela outra parte lá no WebXML que você tava lá, que tá comentado, JDBC Segurança lá, aquilo lá serve para quê? Não é porque aqui, você fala isso aqui? É porque eu não estou usando, nesse exemplo que eu fiz, eu não coloquei a conexão com o pool. Por isso que eu comentei. Tá. Porque é Só se for usar o desnecessário, tá pool, vendo? que eu não lembrava, né? Só se for usar o pool. Exatamente. Se eu for usar o pool, eu comento essa parte aqui e descomento tanto essa parte de baixo como essa parte de cima aqui, no context. E no WebXML, eu descomento essa parte aqui. Então, eu passo a usar o pool para fazer essa área de operação aqui, ó, tá vendo? Pelo pool. Entendeu? Sim. Aquela outra área de baixo que você falou lá do PUM, Aqui? do context lá, que tá. É o que? Real Sim. Class. Esse daqui, ele pode ver que aqui é JDBC Realm. Esse de baixo é Data Source Realm, que ele é uma extensão de JDBC Realm para trabalhar exclusivamente com o pool de conexões. Porque aqui ele tem essa opção aqui, ó, Data Source Name. Em vez de ele ter aqui Tá. Driver Name, Connection URL, ele tem o Data Source Name. Os demais permanecem o mesmo. É aí que entra o user table, igual tem lá de cima, tem embaixo, né? Que é os dados Isso, do exatamente. banco, né? Isso. Aí eu colocaria isso daqui ali. É que aqui eu copiei do meu que tava lá e acabei. Ó, seria o mesmo daqui de cima, tá vendo? Colei aqui para você ver. Quer ver, ó? Deixa eu pegar o meu aqui. Isso aqui. Onde eu coloquei aquela bagaça. Aqui, isso daqui. Vou mostrar para vocês como é que seria a restrição. Vamos ter que ficar digitando tudo, né? Puxa. Acho que é esse aqui. Isso aqui só me dá no saco quando. Esse aqui, por exemplo, eu uso o pool nesse exemplo aqui. Deixa eu transmitir minha tela por aqui. Não. Esse aqui é um exemplo que eu uso já pool de conexões, tá vendo aqui, ó? Uhum.
É que quando eu fui escrever, eu tinha colocado em inglês. Quando eu fui ensinar para vocês, eu coloquei em português. Tabela de usuários, né? De grupos. Aqui, ó. Isso aqui eu estou usando o de conexões. Aqui, por exemplo, ó, eu uso, eu coloco como restrição o login.html. Tá vendo aqui, ó? Por quê? Porque eu criei aqui, ó, um controle chamado login, tá vendo? Que processa até o erro. E na página de login, eu coloquei. Na verdade, eu até aperfeiçoei isso aqui, quer ver? Quando eu fui escrever aqui, só para vocês verem, olha isso aqui, ó. Isso aqui é o livro. Eita, mas. Não, Muita umas coisa, mil né? páginas daqui a Onde pouco. aparecem essas coisas aqui é coisa incompleta, coisa que eu estou fazendo, coisa que eu falo, não, isso aqui não vai ficar legal, tiro fora, entendeu? Ó, eu até aperfeiçoei na hora de escrever, eu faço assim, eu escrevo aqui, depois eu coloco aqui, ó. Eu até aperfeiçoei o erro, ó. Se não for vazio o erro, entendeu? Ó, como é que eu posso exibir um erro aqui personalizado? Ó. Aqui, ó, na L. Na hora que eu fui escrever, eu falei, deixa eu fazer uma mudança aqui. Mas não refleti ainda no código. Muitas vezes eu faço isso. Na hora que eu estou escrevendo, eu falo, putz, tem esse detalhe aqui. Mas tem mais esse detalhe aqui. Eu vou lembrando e vou acrescentando, entendeu? Mas aí eu já ensinei vocês mesmo. Se for uma coisa irrelevante, eu acabo nem falando nada. Se for uma coisa importante, eu acabo falando para vocês, entendeu? Então esse aqui usa pool. Esse aqui é diferente. Esse aqui eu restringi tudo que é .html, né? Cadê? Esse aqui eu restringi tudo que é .html. Ó, tá vendo? Ver se não tem nada executando aqui. Não tem. Eu faço uma bateria de testes às vezes, porque tem coisas que eu penso, eu vou ensinar para vocês. Aí eu vou fazer uma bateria de testes e falar, não, isso aqui é um desperdício de tempo para ensinar para as pessoas. Não tem lógica. Deixa isso para depois, mais tarde. Algumas coisas eu ignoro. Eu só coloco por escrito, às vezes, no livro, por colocar também. Como é tudo .html, ó, quando eu tento acessar, ele aparece aqui login sem, entendeu? Uhum. Eu copiei do outro lado, veio com... Não tá vindo como UTF correto. Ou melhor, tá como UTF correto, mas isso aqui deve estar como ISO. Beleza. Mas enfim. Nesse JSP que você faz o login aí, que você criou o login, como é que ele direciona para chamar Por a causa página desse correta? JSecurity aqui, ó. Certo, mas esse JSecurity ele chama o que lá, na verdade? Ele chama o WebXML? Ele tá interligado diretamente com essas restrições informadas aqui, ó. No Security Constraints. Entendeu? Uhum. É da própria Java deles mesmo. Então você é obrigado a colocar isso aqui. JUsername para ele saber qual que é, JPassword e JSecurityCheck. Aí o que ele faz? Ele faz toda a checagem do que você colocar aqui na parte de. Opa. Vocês podem ver que tá lento. Ó. Olha que porcaria fica isso aqui no meu computador. Ó. Vocês percebem que tá lento? Não sei se vocês percebem. Uhum. Uau. O mouse Nossa. fica arrastando. Infelizmente não. Olha quantos programas eu tenho aberto. Eu não aguenta tudo. É muita Você coisa. tem quase tudo aberto. É porque aqui, por exemplo, eu tô mostrando para vocês Java. Estou com a parte de Java aberta. Eu tenho um monte de coisa escrita aqui, ó, que vocês vão ver, ó. Olha só. Tem o Git, tem o Node, né, que eu estou escrevendo, tem o React, que eu comecei hoje para ensinar para o Jair, tem o React Native Flutter, do JavaScript lá, que eu coloco umas anotações, entendeu?
É que infelizmente muita coisa para escrever. Muitas vezes eu ensino para vocês para depois escrever a respeito sobre de cada informação. Aqui, ó, que você vê, ó, Esdras, ó, o login, o que ele faz? Ele passa pelo meu controller nesse exemplo, mostrando aqui a informação do controller, entendeu? Ele traz a informação do controller. E o erro está aqui, ó. Eu também poderia personalizar, que isso aqui, na verdade, eu acho que eu fiz para ser personalizado. Exato, deu um erro de lá. Isso aqui. Ah, tá. Essa mensagem. Esse aqui, se fosse processar com atribute. Se fosse processar o atribute, eu não lembro porque eu fiz desse jeito. Eu não precisava nem colocar essa mensagem aqui. Ó. Eu posso só deixar isso aqui. Eu poderia colocar aqui. Acho que bugou. Esse que eu tinha feito para ser assim, bonitinho. Tudo bem, não tem problema. Nossa, tá horrível. Parece que estou levando meia hora para ver as coisas. Esse aqui, o erro que eu tinha feito, ele vem, nesse exemplo aqui, ele vem daqui, ó, do processo, tá vendo? A mensagem de erro, tá vendo? Vem do processo. Em vez de fazer personalizado aqui. Esse aqui. Enfim. Esse aqui tá usando pool, né? Você viu que tá usando pool aqui, né? Você viu. Esse exemplo tá usando pool. Esse aqui eu tô usando pool. As minhas conexões aqui. Do pool. Eu coloquei, ó, 10 e já abriu aqui umas 10 já, né? Certo. Enfim, esse daqui era para mostrar mais como funciona o modo que vocês estão trabalhando, né? Mas tem uma forma de restrição que é mais granular. Deixa eu ver onde eu coloquei para mostrar para vocês que eu queria mostrar. Padrão decibel. Deixa eu ver se esse aqui que eu estava colocando. Esse aqui. Deixa eu fechar esse aqui, gente, que ó, não tá dando não. O negócio tá tão lento que dá até vontade de chorar. Usa muita memória.
Pelo amor de Deus. Agora melhorou. Aqui, ó. Esse aqui é o que eu queria mostrar para vocês hoje. Tá? Quando vocês... Deixa eu executar esse aqui. Aí eu vou explicar passo a passo para vocês. É praticamente a mesma coisa que vocês já fizeram. A única coisa aqui que vai mudar é em relação ao que você quer restringir lá na parte de segurança. Tô começando a achar que transmitir a tela não é uma coisa fácil, não. Tá vendo aqui, ó? Eu estou conseguindo visualizar as categorias. Isso aqui é o que eu queria mostrar para você. Como é que vai ser seu e-commerce? A parte de listar categorias minhas, digamos assim, seria aquele seu index, né, que você tem lá, por exemplo, as categorias, os produtos iniciais, né? Certo. Porém, tem a área restrita, que é onde você pode querer atualizar. Ele não deixa, tá vendo aqui, ó? Ele não deixa. Por quê? Porque no WebXML eu coloquei restrição no que eu não quero que seja acessível por qualquer um. Tá vendo? Você pode especificar as páginas. Isso, você pode especificar. É claro que aqui eu joguei tudo, né? Tá tudo no mesmo lugar. Mas o ideal mesmo era vocês criar, por exemplo, uma pasta admin, né? E colocar os JSPs que são referentes a cadastrar, atualizar e excluir dentro dessa pasta admin, né? Em vez dele ficar exposto fora. Certo. É uma possibilidade, né? Não é que vocês precisam seguir essa regra. É uma possibilidade. Mas daí isso ajuda o usuário quando ele quer acessar a parte administrativa, né? Ele tem uma área lá que ele coloca e loga na área administrativa. Aí vocês não precisam especificar cada página. Basta estar lá, barra, alguma coisa, barra, asterisco, e ele vai entrar lá. Nessa regra administrativa. Esse depois funciona bem. É que pra mim eu restringi barra tudo, né? É porque você, quando você está fazendo negócio lá da Integrator, obviamente ali é tudo administrativo, né? Ali não tem. Mas se você for fazer a parte do usuário, que vai acessar alguma coisa, você tem que ter lá alguma coisa diferente, né? Entendi. Um role específico, né? Não precisa ser admin, mas pode ser outro. E aí você também dá as restrições para aquela área. E no geralzão tem outra forma também, ó. Se vocês não for usar restrição assim desse jeito, tem com anotação também. Com anotação fica mais simples ainda. Eu até escrevi a respeito, mas não mostrei para vocês. A anotação funciona da seguinte forma: vocês têm que anotar essa anotação aqui, ó. Ela deve existir lá no controlador. Isso aqui só serve para tudo, viu, André? Para tudo. Tá. E o WebXML fica mais simples. Ele só vai ter essas duas situações aqui, ó. Se for usar o pool, né? Se não for usar a pool, só teria isso daqui, ó. Que é o formulário de login. E a restrição mesmo, que em vez de colocar aqui, ó, security constraint, admin role, você coloca através dessas anotações aqui, ó. Tá vendo? Só que isso daqui serviria para você, André, porque você está fazendo um caso onde tudo é administrativo. Já não serviria para o Esdras, porque as regras são diferentes quando você está em certa parte, em outra parte não. E aqui você está restringindo tudo que passa no controlador.
A forma de você contornar, eu até escrevi a respeito disso aqui, seria você ter dois front controller, um para usuário e um para administrador. Aí você consegue usar essas anotações, mudando aqui o roller, que é permitido, né? A regra que é permitida. Entendeu? Antes que vocês me perguntem para que serve isso aqui, é o seguinte: como a gente não está usando HTTPS, o transporte é nenhum, né? Se a gente estivesse usando HTTPS, aí a gente poderia trocar ali para um que é o confidential, que aí ele aceitaria HTTPS apenas para poder entrar nessa parte de login sem aqui, ó. Quando ele entra aqui seria HTTPS, entendeu? Aí colocando, caraca, um monte de programa. Eu não sei se é a minha aventurinha sua que tá bombando aí, cara. É a minha. Porque eu comprei um coolerzinho aqui pra esfriar o meu, então não sei se Não, o é. meu também, mas ele tá funcionando nada. O bagulho aqui tá queimando. Eu comprei um aqui que até que deu uma melhorada aqui, viu? Você quer que eu compacte isso aqui e mando pra você, Aslas? Manda, por favor. Assim eu dou uma estudada. Com certeza eu vou ter que olhar os detalhes. Tá tão lerdo isso aqui que dá até raiva, meu Deus. Por isso que eu não transmito por esse computador. Eu sei que vai chorar. Ai, meu pai. Pronto. É. Isso é o que eu queria mostrar para vocês. Essa parte de restringir especificamente cada parte. Página. Legal Aí isso. você determina o que você quer. Eu fui lembrar disso na hora que eu estava escrevendo. Eu falei, putz, devia ter mostrado para eles já naquele dia. Faz parte, não dá pra lembrar de tudo, né, pô? É, mano, não funcionou. Querem tirar mais alguma dúvida? Eu tenho até umas dúvidas aqui, mas eu vou finalizar aqui a parte do meu. A parte mais chata, depois eu te pergunto se é o que é o de menos que tá me preocupando. Quer tirar alguma dúvida, Esdras? Acho que eu vou tentar fazer, vou tentar fazer funcionar, né? Porque não conseguia. Eu acho que Nossa. atrapalha também que essa parte de conexão com o WebXML não deixa eu fazer um debug travando o código em ponto a ponto para mim ver onde ele para, né? Ele passa, Então. aí Não fica dá. difícil, eu não sei onde ele tá passando batida. Sim, não dá. Essa é uma parte triste quando você usa essa coisa aqui. Eu não tenho um depurador. O do André, por exemplo, era. O que você não fazia lá? Que o do André ele falava que não funcionava. Eu falava para ele, isso deve ser O biblioteca que não meu, copiou, configuração que não copiou. eu fazia o login, né? Errado. Ele ia para a página de erro, ok. Fazia o login certo, ele não fazia nada. Entendeu? Ele não parecia nada. Aí eu fui lá, que nem o Edson falou, copiei o context, copiei lá, iniciei o projeto de novo, daí ele foi. Aí ele começou a fazer. Mas Então.
É o que tá me deixando com bronco do IntelliJ, é isso. Às vezes ele não tá refletindo. Tem projeto que eu faço, funciona. Tem projeto que eu faço. Isso. E aí, Tem aí projeto como que eu você faço. não sabe, você pensa que o erro é seu, né? E aí você fica Não. se matando ali no. Ó, pra você ter uma ideia, ontem eu fui fazer o exemplo do Spring para ver se eu ia ensinar agora para vocês ou se eu já ensino só quando eu estiver mostrando o Spring, né? O IntelliJ me deu tanta dor de cabeça que eu vim pro Eclipse, eu não aguentei, eu fiquei de saco cheio com ele. Ele Então, simplesmente parou de copiar, ele estava copiando bonitinho, de repente parou de copiar as bibliotecas e falou, agora eu não copio mais essa droga e acabou, você quer, vai ficar querendo. Aí eu fiquei com uma bronca do caramba, falei, vai tomar banho, rapaz. e aí lasca. E eu perdi, sei lá, foram horas e horas, acho que por umas 2, 3 horas tentando ver por que ele não copiava. Alterava as modificações lá dos arquivos de configurações dele, me baseando naquele que funcionava. Mesmo assim, parte funcionou, parte não funcionou. Eu falei, caramba, meu. Eu ia lá nas propriedades, tentava configurar nada, continuava dando erro. Aí eu falei, sabe uma coisa, desisto, não dá. Prefiro ir numa IDE que, mesmo não reconhecendo parte do que eu faço, do que eu perder meu tempo fazendo lá numa IDE que, pelo menos na hora de copiar as coisas, não está copiando certo. O Não editor de adianta código é nada, né? bom, mas o resto não faz. Aí Ah, não você resolve. paga mó caro numa ideia dessa e depois ela não faz as coisas certo, pelo amor de Deus. Não sei o que eles fizeram nessas atualizações aí recentes, que não tá legal. E você vai procurar na internet um monte de gente reclamando dessas coisas. Fala, pô, vai tomar banho, né? Era Aí mais eu, desanimado. nossa, Você já não sabe fazer o negócio e ainda ficar dando erro que não é seu, aí É, fica mais perdido que. cego em tiroteio, né? por É, isso que eu peço sempre para vocês me falarem, porque aí eu já falo, ó, a culpa não é de vocês. Porque eu sei onde está o culpado. Eu vou lá e brigo com ele, entendeu? Mas eu perdi muito tempo, eu fiquei de saco cheio. Falei, não, eu tenho que fazer a documentação do React lá para ensinar pro menino. Não dá para me ficar aqui 300 horas para poder descobrir por que ele não está querendo copiar 2 bibliotecas que eu adicionei no Maven para o output para poder jogar ali no Tomcat. Vai tomar banho. Eu fiquei muito pé da vida e parei, larguei. Aí eu copiei só as coisas para cá, né, por Eclipse, para ver se entre hoje e amanhã eu mexo, né, vejo se tá aqui, ó. Vejo aqui se eu termino e vejo se vale a pena ou não mostrar agora ou deixar só quando for ensinar o Spring já mostrar tudo ele. Porque na verdade quem usa o Spring Security usa com o Spring, né? Não costuma usar sem o Spring MVC e o resto, entendeu? Então às vezes é meio que desperdício, é um código adicional, sendo que já tem as restrições aqui, ó. Essas restrições elas cobrem qualquer tipo de restrição, né? O Spring Security seria mais uma forma, é uma outra forma de fazer segurança, que tem lá um framework por trás, que você coloca as restrições nele em vez de colocar aqui, né? No padrão da própria Java, enfim. Eu falei, às vezes é perda de tempo você ensinar num certo ponto, em vez de você ensinar tudo de uma vez, entendeu? Por isso que eu fico decidindo se vai ou não vai. Eu falo, não, agora não é necessário. Informação adicional desnecessária. Fora que também vocês podem fazer personalizado, como eu mostrei para vocês com, com filtro, né? Não precisa fazer desse jeito também. Vocês podem usar o filtro para criar restrição. Eu quero fazer um bagulho bonitinho, mais bem elaborado, personalizado. Aí tem que ser o filtro mesmo. Esse aqui não é tão personalizado, né? Então, filtro nessas horas ajuda pra caramba. No Entendeu? modelo que vocês estão desenvolvendo, entendeu? Lembre-se sempre, vocês estão criando o próprio framework de vocês estão criando tudo baseado no que vocês desenvolveram na unha. O Spring é outra coisa. O Spring já é um framework feito, que tem as regrinhas dele feitas, né, para que você siga cada uma delas. A tagzinha lá,
colocar a anotaçãozinha aqui, colocar as configs ali. Então tem um padrãozinho dele que você tem que seguir exatamente aquele padrão, que também não é nada diferente do que vocês estão fazendo, só tem aquele padrão dele, né? Enfim. Beleza. Entendeu? Beleza? Beleza. Continuar. Eu vou. Tô viajando aqui. Eu vou ver se talvez a gente tenha aula de JavaScript durante